Eu quero cumprimentar todas nessa manhã com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me encontro muito feliz com o meu Deus por mais essa dádiva que Ele me concedeu, esse novo dia, por mais essa oportunidade de estar na presença dEle. Eu quero agradecer também a irmã Juliana, primeiramente a Deus, que me chamou para estar fazendo uma grande obra, o qual eu não posso parar, não posso recuar. E em segundo lugar, a irmã Juliana Nogueira, que me confiou essa responsabilidade de estar trazendo a palavra nesse dia de hoje. Eu digo uma grande responsabilidade porque nós que somos transmissores da palavra, não é nós que escolhemos a mensagem, é o Senhor que escolhe a mensagem e coloca em nossos lábios. Nós somos apenas transmissores e transmissoras daquilo que o Eterno manda a gente falar. E o tema dessa mensagem, dessa campanha, é Mulheres num Deserto sendo preparada para conquistar a promessa. É um tema muito interessante, muito forte. Mulheres no deserto sendo preparadas para conquistar a promessa. Antes da gente conquistar algo, primeiro o Senhor nos prepara para a gente receber esse algo. Porque se o Senhor nos dá algo, sim, a gente tem preparação, a gente não vai conseguir lidar com esse algo que o Senhor vai nos conceder. Por exemplo, para ser mais claro, eu sei que todas as irmãs são inteligentes, mas eu quero abrir um parêntese aqui para dar um simples exemplo de algo material, de um objeto. Por exemplo, se você compra um carro de controle remoto para o seu filho, automaticamente você vai ler as instruções que vêm naquele papelzinho de documentação para explicar como é que você manuseia todos os botões para aquele carro ir para frente, para trás, para um lado, para o outro. Da mesma forma, é a preparação para a gente receber algo da parte do Senhor. O Senhor vai nos dando estrutura, o Senhor vai nos dando capacidade, o Senhor vai nos ensinando a estar preparados para conquistar a promessa. Porque não é de qualquer maneira que a gente se conquista as promessas do Senhor. Então, o deserto é uma fase de aprendizado. O deserto é um lugar onde você se aprimora os princípios de Deus. O deserto é o lugar onde você está com sua mente focada, seu intelecto ligado no eterno. E ele vai te dar estratégia, ele vai te dar sabedoria. O deserto é um lugar onde você tem que exercer sua fé e abrir um diálogo com o Senhor, porque ali é só você e Deus, e o sol causticante do deserto, o frio da noite, o frio insuportável. Então, quando eu falo de sol quente e frio, eu não estou falando de deserto, deserto igual o povo de Israel viu, não. Estou falando que nas nossas vidas existe esse tipo de deserto. Tem dias que o céu está de bronze, nada acontece a nosso favor. E tem dias que as coisas estão mais frio demais, está fora do seu controle, tipo uma hipotermia, uma perda de temperatura que você não consegue lidar. Então, dentro do deserto tem essas mudanças climáticas, igual na nossa vida tem mudanças, tem dia que você acha que tá bom, tem dia que não tá bem, até você chegar ao ponto ideal de equilíbrio, aí você vai aprender a lidar com os momentos bons e os momentos ruins. Aí é nesse momento que o Senhor entende que você está preparada para viver um propósito designado por Ele nessa terra. Pois bem, vamos para o texto base que nos foi dado.
Aqui está dizendo que o texto bíblico está inserido no livro do Êxodo, no seu capítulo 16, versículo 35, que fala dessa maneira: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Irmãos, nós que somos servos do Deus vivo, nós temos a responsabilidade de estar examinando as Sagradas Escrituras para conhecer mais sobre a profundidade do amor de Deus, a beleza do seu poder sobrenatural, o seu intuito daquilo que Ele tem preparado para a nossa geração, para a nação, não só israelita, como nós hoje que somos alcançados pela graça misericordiosa de Cristo. E a palavra do Senhor vem nos dizer, no livro do Êxodo, que o povo de Israel foi uma nação escolhida pelo Senhor para herdar a terra de Canaã e as demais regiões circunvizinhas de Canaã, que fazia parte da terra prometida. Terra essa que foi prometida pelo Senhor, que ela manaria leite e mel. A palavra do Senhor vem nos dizer que o povo de Israel foi uma nação escolhida e essa promessa foi feita desde Abraão. Abraão depois passou para Isaac, depois de Isaac passou para Jacó e de Jacó deu continuidade a seus filhos, aonde José começou a crescer dentro da promessa do Senhor, onde foi vendido para os seus irmãos para o Egito, para os ismaelitas, para uns comerciantes. Foram vendidos por esses homens por especiarias. E então José foi para o Egito e houve a necessidade de toda a família dele descer para o Egito, porque foi 7 anos de sequidão, como o Senhor já tinha revelado o sonho que o faraó teve. E agora esse povo ele desce para o Egito, a família de Jacó, os irmãos de José, desce para o Egito. E quando José morre, esse povo ainda está morando lá no Egito. E agora o próximo faraó que se levantou, eles não queriam liberar o povo de Israel de dentro do Egito. Começou a escravizar, foi um homem de dura serviço que tratava o povo de Israel como escravos. Eles foram escravizados dentro da terra do Egito. E agora chega um tempo que o faraó ele percebe que o povo de Israel ele cresce demasiadamente. Mas o faraó não entendia que a promessa do Senhor é que ele faria do povo de Israel uma grande nação. E sendo uma grande nação, eles iam crescer dentro do Egito ou fora do Egito, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, porque ele não é filho do homem para que minta. Então, o faraó percebeu que o povo estava crescendo demais, estava crescendo mais do que o povo do Egito. Então, ele teve uma estratégia diabólica de querer matar todos os machos nascidos das mulheres hebreias. E sendo dessa forma, o povo do Egito só ia ter meninas mulheres. E tendo meninas mulheres, elas iriam se relacionar com os homens, filhos da descendência de Faraó. Nesse contexto dele, o povo de Israel ia se misturar com o povo do Egito. Então, não teria como mais aquele povo desligar. De certa forma, aquele povo ia se unir. O povo de Israel ia se unir com o povo do Egito. Ia ter uma ligação através de formação de família. Mas isso não era o que Jesus queria. O Senhor queria uma nação pura, uma nação separada que não se misturasse. E chega uma certa feita que as parteiras vai fazer o parto das mulheres hebreias e o Senhor não permite que mate os homens nascidos, recém-nascidos, meninos do povo de Israel. E nós podemos ver que quando Deus não permite que aquelas parteiras façam isso, o Senhor estava dizendo: eu não vou deixar a minha nação se misturar.
Eu não vou deixar o meu povo se misturar. O meu povo nasceu para ser separado e eu velo para cumprir a minha promessa. Aí é onde chega Moisés, que Moisés nasce. Até o terceiro mês, Joquebede consegue esconder o menino. Depois do terceiro mês, Joquebede não consegue mais esconder essa criança. Então, Joquebede chega e coloca o menino no cesto betumado e joga dentro do rio Nilo, aonde todos nós conhecemos a história que a filha de Faraó vai se banhar, passa e vê o menino, pega e cria o menino dentro do palácio. E esse menino agora cresce e fica na responsabilidade de ser o porta-voz de Deus no grande eu sou, para tirar o povo de Israel de dentro do Egito com mão forte. Nós podemos ver que a história vai nos contar que houve uma certa resistência por parte do Faraó. Claro, foi uma permissão do Senhor de colocar a dureza no coração de Faraó, porque o povo tinha que manifestar o poder de Deus em cada resistência de Faraó. Pois bem, o povo foi tirado de dentro do Egito e agora quando chega dentro do deserto e onde o Senhor, eles iam caminhar até chegar à terra prometida, esse povo ele começa a murmurar, a questionar que dentro do Egito eles tinham carne, eles se comia de fartar, eles tinham tudo, mas aquele povo estava questionando que eles tinham algo material. Eles não entendiam que o Senhor dos Exércitos estava querendo tirar eles de dentro de Israel para dar o alimento espiritual, porque dentro do Egito não tinha como o Senhor preparar o sobrenatural, o alimento sobrenatural para aquele povo. Por quê? Porque lá era um povo misturado, um povo pagão que adorava outros deuses, e Deus não divide sua adoração com ninguém. Jesus precisava preparar uma terra o qual o povo ia ser voltado somente para ele. Então o povo estava tão ligado na carne que estava esquecendo que o mais importante era viver o sobrenatural de Deus para a vida deles. E quando eles chegam no deserto, eles começam a questionar Moisés. Moisés, você tiraram nós do Egito para nós morrer nesse deserto, por acaso não tinha cova no Egito suficiente para a gente morrer lá? Moisés, no Egito a gente tinha carne, a gente tinha cebola, a gente tinha tudo, mas eu creio que Moisés, debaixo da autoridade do Senhor, estava falando, vocês tinham tudo do material, mas o espiritual estava faltando. Jesus trouxe vocês para esse deserto para mostrar que vocês não precisam só de alimento físico, vocês precisam de alimento espiritual. Jesus te trouxe para esse deserto para te ensinar que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus te trouxe para esse deserto para te ensinar que você precisa ter intimidade com Deus. Jesus te trouxe para esse deserto para te preparar para viver novidade de vida, porque a vida que você estava vivendo era uma vida embaraçosa, a vida que você estava vivendo era uma vida indecisa, a vida que você estava vivendo não estava agradando ao Senhor. Então por isso que o Senhor te tirou do teu lugar de conforto, aparentemente aos olhos carnais, e te trouxe para o deserto, um lugar de amadurecimento, um lugar de transformação, um lugar aonde o Senhor ia te moldar, ia te preparar para te colocar dentro da terra prometida. Nós entendemos que para entrar dentro da terra prometida é necessário a gente sair do lugar onde a gente está, passar pelo deserto para depois chegar na terra prometida. É necessário a gente entender esse processo. Para a gente receber algo sobrenatural de Deus, é necessário a gente se colocar de pé, a gente entender que a vida que a gente está levando não está boa, a gente atravessar o deserto, fazer uma autoanálise da nossa vida no deserto, para que o Senhor nos aprove no final dessa análise e não coloque dentro da terra prometida. Nós temos que entender que há um processo, uma regra a ser seguida para conseguir entrar dentro da terra prometida. Se você está passando por esse deserto, não é à toa. Se Jesus te tirou da posição que tu estava e te levou para o deserto, não é à toa, é porque Jesus está te preparando, porque na terra prometida não se entra de qualquer maneira, na terra prometida não se entra de qualquer jeito. Para entrar na terra prometida é necessário primeiro passar pelo deserto para ser lapidado, para ser moldado, para ser transformado, para desligar da matéria
matéria e ligar no espiritual. Tem muitas irmãs que estão passando pelo deserto porque não têm intimidade com o Senhor. Tem muitas irmãs que estão passando pelo deserto que não oram mais. Tem muitas irmãs que estão passando pelo deserto porque não estão sendo mais mulheres sábias dentro dos seus lares. Tem muitas irmãs que estão passando pelo deserto que deixaram de buscar a presença do Senhor intensamente. Tem muitas irmãs que estão passando pelo deserto que deixaram de acreditar nos princípios, nas coisas que outrora o Senhor exigia como padrão de pecado. Ou nós podemos ver que nos dias de hoje as coisas estão mais relevantes. Antigamente o que era pecado continuava sendo pecado em nossa mente. Hoje o diabo tentou burlar nossa mente e colocou que antes o que era pecado, hoje não é mais, hoje é caretice, que o nosso Deus é um Deus que ele só quer o coração, que o nosso Deus é um Deus açougueiro, que não se importa com o nosso resto do nosso corpo, da nossa conduta. Mas aí eu venho te rebater dentro da palavra do Senhor, que lá nos evangelhos a palavra do Senhor fala dessa forma: sede santo como eu sou santo. Desse jeito o Senhor requer santidade, e sem santidade ninguém vê a face do Senhor. Outra palavra também que vem nos dizer que nós temos que santificar todo o nosso corpo, alma e espírito para o Senhor. No livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, se eu não me engano, ou se eu não estiver invertendo os números, mas eu tenho certeza que é no livro de 1 Coríntios, vai dizer: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Se esse templo do Espírito Santo é morada do Senhor. Mas se o Senhor está te levando para o deserto, é porque você está deixando de ser templo. Então o Senhor está te levando para você voltar a ser templo. Se você está deixando de ser templo, Jesus está dizendo: ei, peraí, a irmã não está sendo mais templo. A irmã está precisando passar por uma reforma urgente. A irmã está precisando passar por um processo de lapidação. Então eu vou levar ela para o deserto, porque nós temos que parar, irmãos, que nós estamos no século 21, mas o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, amanhã e eternamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ou seja, os mesmos padrões de exigência que Jesus tinha nos primeiros cristãos dos primeiros séculos, Jesus quer para os nossos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma época em que o que era pecado hoje já não é mais pecado. O que outrora ocasionava a ira de Deus, hoje nós achamos que Deus é um Deus laico. Não, nós vivemos num país laico, numa miscigenação, onde todo mundo é misturado, onde várias religiões predominam no nosso Brasil, mas nós entendemos que nós somos separados igual aquele povo de Israel. Quando Deus tira o povo do Egito, ele estava dizendo: vocês não podem viver misturado, vocês foram nascidos separados para viver no lugar santo, num lugar onde não tem interferência maligna, onde não tem interferência humana. Vocês têm que sair de um habitat natural e ir para um habitat de viver o sobrenatural. Então, quando o Senhor nos tira dos lugares que nós estamos e colocamos em outro patamar, é porque aquele lugar que nós estamos está contaminado. E o lugar que ele está nos levando, primeiro nós já passar pelo deserto, pelo processo de purificação, para não levar contaminação para a terra de Canaã. Então, a mensagem de Deus para mim e para a sua vida hoje: se você estava no Egito, entenda que você não vai pular do Egito diretamente para a terra prometida, porque dentro do Egito tem contaminação, dentro do Egito tem coisa errada. Então é necessário você sair de dentro do Egito, caminhar um pouco pelo deserto, para ir sendo purificado durante essa caminhada, para você ser digno de entrar na terra prometida, porque para entrar na terra prometida tem que estar preparado, tem que estar limpo, tem que estar pronto, porque de qualquer maneira não entra. Da mesma forma que um vaso não vai de qualquer forma para a prateleira para ser vendido, para ser usado, da mesma forma ninguém sai do Egito e pula direto para a terra de Canaã, não. Passa pelo deserto para experimentar o processo de transformação, para ser preparado e digno de entrar na terra de Canaã, sem mancha e sem mácula. Que Deus te abençoe poderosamente. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Que as demais coisas que ficou faltando, que o Senhor te acrescente, porque Ele é fiel e cuida nos mínimos detalhes e com carinho dos teus filhos, porque eu e você, nós somos especiais. Nós fomos tirados do Egito, tratados no deserto e estamos sendo preparados para entrar na Canaã celestial. Que Deus te abençoe.